Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Aline e hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em língua portuguesa. Bom, hoje na nossa terceira aula do quarto bimestre, nós veremos verbos auxiliares e advérbio, tá ok, pessoal? Peço a vocês que façam o livro da página 201 a 206 e a caligrafia na página 204. Então, vamos olhar aqui, ó. Observe a frase: Paulo tem tomado banhos rápidos todos os dias. Aqui, ó, nós temos dois verbos, tá? Um verbo principal e um verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar é aquele que auxilia o verbo principal, tá ok? Vamos ver aqui, ó. O verbo ter será o meu verbo auxiliar, tá? E o verbo tomar é o meu verbo principal, tá ok? Vamos olhar aqui, ó. O verbo tomar é o meu verbo principal. Aqui, ó. Tomar, ó. E ele é auxiliado, tá? Na conjunção pelo verbo ter. Ter é um verbo auxiliar. Então, vocês vão reparar que os verbos auxiliares mais comuns que vêm junto com o verbo principal, auxiliando ele a fazer sentido, né? Porque o verbo principal, às vezes, ele precisa de um complemento desse verbo auxiliar para ele poder fazer sentido a frase, tá? A oração. Então, é só vocês guardarem os mais comuns, os verbos auxiliares são o ser, o ter, o haver, o estar. Tem outros? Tem, mas os principais são esses: ser, ter, haver e estar, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. O verbo ser, estar, ter e haver, eles são o quê, gente? Eles acompanham outro verbo ou eles aparecem sozinhos? Se eles são verbos auxiliares, eles estão auxiliando o quê? Um verbo principal, ou seja, eles vêm sozinhos? Não, né, gente? Se eles são auxiliares, eles estão junto de outro verbo para que esse verbo principal faça sentido, né? Então, essa daí tá ok. Número 2. Nesse caso, os verbos ser, aqui é estar, tá, pessoal? Aqui, ó, estar, ter e haver são verbos auxiliares ou não são verbos auxiliares? Essa daí vocês já até sabem, né? Vamos ver aqui a número 3. Circule os verbos auxiliares e sublinhe o verbo, né, principal das frases. Vocês vão ver aqui, ó. Nina foi comprar lâmpadas mais econômicas. Opa! Eu tenho dois verbos. Eu tenho foi e eu tenho comprar. Quem é o meu verbo principal, galera? Comprar, né? É o meu verbo principal. Então, quem será o verbo que auxilia? Aqui, ó, o foi. Vai ser meu verbo auxiliar do verbo comprar, que é meu verbo principal. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras frases, tá? Agora, nós vamos ver o 4, gente. Os advérbios, pessoal. Os advérbios, gente, eles estão sempre dizendo uma circunstância, demonstrando uma circunstância para a gente, tá? O advérbio é uma palavra que ele vai modificar o sentido do verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, tá? Por exemplo, se eu falar assim, nosso time jogou bem, digamos, jogou vai ser o meu verbo. Bem vai ser meu advérbio, tá? Ele está modificando o sentido desse verbo aí. Se eu falar assim, o centroavante é muito veloz, digamos, né? O muito vai ser meu advérbio de intensidade. Esse veloz é meu adjetivo. Ele modificando, ó, o sentido desse adjetivo. Eu podia dizer que o centroavante era veloz, mas não, eu acrescentei uma circunstância de muito, ou seja, de intensidade, né? A essa oração aí, tá? E da mesma forma, ele modifica outro advérbio. Por exemplo, o ponta esquerda chutou muito bem. Eu tenho meu verbo chutou, mas aí eu acrescento aqui, ó, o muito e o bem. Duas circunstâncias aí, dois advérbios, muito de intensidade e o bem de modo, tá? Então, ele também modifica
o sentido do próprio advérbio, tá bom, pessoal? E aqui nós temos alguns, ó. Advérbio de lugar, aqui, aí, ali, cá, lá, longe, perto, atrás, dentro. De tempo, nós temos o agora, hoje, o amanhã, sempre, depois, cedo, nunca, jamais. De modo, assim, bem, mal, depressa, devagar, lentamente. Quase todos esses advérbios a gente sabe que de modo terminam em mente, tá? De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, indica uma circunstância de intensidade. De afirmação, sim, certamente, deveras, realmente. De dúvida, talvez, caso, porventura, possivelmente, provavelmente. E de negação, não, tampouco, né? Jamais, também serve como de negação. E aqui embaixo vocês vão fazer o seguinte, pessoal, vão circular os advérbios nas frases abaixo e assinalar, gente, a ideia que eles acrescentam. Aí é só vocês verem a ideia aqui em cima, tá? Se é de lugar, de tempo, de modo. Aí vocês vão dar uma olhadinha. E na número 5, vocês vão conjugar o verbo ou o verbo pretérito imperfeito, tá? Do modo subjuntivo. Bom, então por hoje, pessoal, é só. Um forte abraço, ficamos por aqui, até a próxima.